nunca fui bom em jogar, então eu sempre quis fazer coisas, sabe? Naquela época eu ainda não tinha tanta experiência com Git, né? Então eu guardava num HD externo o projeto. Traça um objetivo de querer fazer uma coisa e vai buscando. A Steam começa a correr atrás perguntando quando vai lançar o jogo em inglês. E realmente quando você vai para os indies é onde você vê algo diferente, né? Olá, pessoal, estamos começando mais um Papo na Nuvem, o podcast da Nuvem Tecnologia. Hoje o nosso papo é um papo importantíssimo, cara. Vamos falar sobre desenvolvimento de jogos, porque afinal das contas, todo mundo entrou nessa carreira para isso, né? Aqui comigo está Luan Castro. Sabe o Mário? Sério mesmo? Também nossa convidada. Nossa convidada, Kellen Caroline. Olá, gente. Igor Giordani. Bom, eu faço o joguinho, galera. Eduardo Martins, mais conhecido como Dudu. Ou Eduardo, ou Dudu, Edu, enfim, Eduardo. Edu. E outro convidado aqui, Rosberg Bozeto. Fala galera, beleza? Valeu aí pelo convite. E este que vos fala, Gabriel Santos, PM aqui na Nuvem Tecnologia. Bom, cara, se o papo é sobre jogos, eu realmente, cara, eu quero começar falando sobre alguns jogos que nós gostamos, antes de a gente começar a falar sobre os jogos que nós fazemos. E aí, quem quer começar indicando aí um jogo da infância, ou um jogo marcante? Eu sei que é difícil escolher um jogo favorito, mas o que vem na mente aí? Tá, posso falar então que... Cara, pra mim é sempre... como você disse, é sempre difícil falar um, né? Mas eu tenho alguns que marcam, porque sempre que eu lembro deles, o momento em si foi uma carga de emoção bem interessante. O primeiro que eu cito é um indie, que foi o Journey. Quando eu joguei, e não faz muito tempo isso, acho que faz cerca de 4, 5 anos que eu comecei a jogar muito mais jogos indie. E a primeira vez que eu joguei o Journey, realmente foi um momento que até hoje eu não esqueço. Finalizar aquele jogo até curto, né? Acho que 2, 3 horas você termina ele. Mas que realmente, a sua simplicidade, sabe trabalhar muito bem as suas mecânicas e a narrativa, né, também. E que eu posso falar também, citar um jogo AAA que me marca, principalmente agora por causa do 2 que eu acabei de jogar, que foi The Last of Us. Eu acho que ele, como AAA, como um jogo que tem como foco a narrativa, não é algo que eu tenha jogado que seja melhor que isso, como experiência também. Depois do 2, acho que a régua para mim só subiu ainda mais. E eu acho que fazer uma citação que eu não posso deixar de falar também, que é o Breath of the Wild, o Zelda do Switch, que foi o único Zelda que eu joguei. Eu confesso que eu joguei o primeiro um pouco e depois o Breath of the Wild eu tive oportunidade de jogar coisas mais antigas na minha infância. Não tinha muito acesso ao Super Nintendo, aos primeiros PlayStation, né? Então essas são minhas grandes referências hoje, eu acho, e Breath of the Wild eu também acho que vale a citação aí. E, cara, realmente, Last of Us, esses jogos que vieram nessa última geração, a gente falava muito de gráfico, mas a narrativa dos jogos, tanto do Journey, né? A narrativa fez toda a diferença aí. E aí, quem mais, turma? Bom, eu tô afundado em jogo indie só faz tanto tempo e eu tenho jogos AAA, mas eles não me passam a mesma vontade de jogar que os jogos indie andam me passando. Mas acho que se eu fosse recomendar algum jogo que me fez muito bem, eu recomendaria Inside ou Little Nightmares. Eu gosto muito desses jogos que não tem uma história escrita, e sim a história demonstrada ali a partir da jogabilidade. Eu joguei um monte de jogo indie, então eu tô com um monte na cabeça e não dá pra falar só um. Eu joguei The Foreigner, que é muito bom, tô jogando ainda, tá bom pra caramba. Minute também, que é um jogo que tem 2 cores só e, tipo, é incrível o gráfico. Eu tinha acabado de jogar God of War e tava jogando um jogo que tinha 2 cores só e tava me divertindo pra caramba, tá ligado? É incrível isso. Então acho que era esse. Katana Zero também, que é um jogo curtinho, mas que é incrível. Eu não sei explicar o que esse jogo passa, da sensação de jogo antigo e ao mesmo tempo de jogo lindo, sei lá, é top.
Acho que é isso. Acho que esse desafio da turma indie de fazer uma jogabilidade excelente que te atrai com pouca coisa, né, cara? Isso que quebra muitas das vezes o cara AAA tá lá fazendo investimento de milhões, bilhões, né? E aí, cara, quem mais? Essa semana eu tava lendo, né, sobre algumas desenvolvedoras indies menores, e aí eu caí na produtora que fez Flappy Bird. E assim, eu li um pouquinho, né, sobre a história deles e tal, e Flappy Bird é um jogo que todo mundo conhece, um joguinho de celular lá dos passarinhos que você tem que matar os porquinhos. E aí eles fizeram, se eu não me engano, não estou lembrado agora o número exato, mas foi cerca de 10 jogos que não deram certo, que não fizeram sucesso e tudo mais. E isso não foi motivo para eles desistirem o desenvolvimento. Então, assim, puxando fala do pessoal que já falou aí, eu sou da galera dos jogos indies também. Eu gosto de alguns blockbusters, né? Por exemplo, Overwatch ou coisas parecidas. Mas eu sou da galera do indie. Eu gosto muito de jogos pequenos, jogos independentes, que tem uma história densa, que foca não somente na jogabilidade, mas foca na arte, que foca nessa questão de uma lore bem desenvolvida. Eu gosto, por exemplo, já citei Undertale, gosto de Hollow Knight, The Binding of Isaac, que é um joguinho bem simplesinho, só que é muito incrível também. Enfim, esse é o tipo de jogo que eu sou muito apaixonado. E aí, quem mais? Eu vou falar. Desde qual que é? Na verdade, o jogo que eu comecei a jogar quando era bebê ainda, de entre 1 até 3 anos. O primeiro jogo que eu joguei, meu pai falava muito e jogava, foi Alta Best, dos clássicos. Até assim, de vez em quando eu brinco, eu gosto de jogar. Quando eu conheci o mundo de jogos através pelo Mega Drive, o sonho de criança, eu falava, eu quero criar um jogo. Aí comecei a jogar, aí vai crescendo, né? Vai por pouco. Depois lançou Grim Fandango, que foi o primeiro jogo para o computador que eu tive na minha vida. Depois fiquei sabendo que lançou remake. Eu fiquei nem louca correndo atrás de remake. Até juntei qualquer pouco dinheiro pela encomenda de desenho. Comprei esse jogo, comecei a jogar, comecei a chorar na minha infância. E tem outros jogos também que eu joguei muito, que eu jogava muito, que é o Orin, que é a parte da arte, a história, é muito interessante. Tanto lançou 2, comecei assim, curiosa para saber o que acontece no segundo jogo, que o primeiro jogo você pensa uma coisa, na verdade é outra coisa, tem nada a ver, que o vilão, você não esperava, o vilão o tempo todo era disso. É aquele do bichinho que é uma luzinha, né? Da floresta. Putz, esse jogo é incrível. É Ori and the Blind Forest, né? Joguei também, muito bom. É muito bom. Aí o pessoal brinca, na semana passada eu dei palestra no Campus Party, a pessoa perguntaram, você joga só para computador, Playstation, plataformas, não joga para celular? Aí comecei a falar, não, eu jogo para celular, só que hoje em dia, eu tenho iPhone. Os jogos que o pessoal recomenda para dentro do iPhone é tipo fan game do gosto de estilo LOL. Só que eu não gosto desse jogo de LOL. Eu sou craque de jogo de LOL, só que eu não gosto, assim, a jogabilidade. Aí começou, no ano passado, acho que foi em agosto, comecei a fazer gameplay pela primeira vez, primeiro brasileiro fazendo um jogo que não saiu em português, era Sky, Filho da Luz. Ele é de graça, é dos mesmos criadores, acho que Flory e A Jornada. É do Journey que eu falei, é o mesmo criador. Uhum. Isso, eu achei interessante. Qual que é? Eu começava a viciar jogo do Sky. E de vez em quando até a pessoa brinca, tô viciado em Sky. Só que eu gosto de jogar Sky porque é muito tranquilo, não enjoa, tem desafio em evento, mas mesmo assim eu continuo jogando até hoje, nem louca. Bom, meu de infância, cara, indo lá pra infância e
até hoje em dia, de vez em quando, eu comecei com um MMORPG, né, que se chama RuneScape. Eu comecei em 2007 e vi toda a evolução do jogo e, cara, eu tô até hoje, me dá uma nostalgia e eu volto a jogar. Então, tem uns 13 anos aí que eu jogo RuneScape. Tem um bocado de horas. Acho que eu tava olhando, eu tenho 920 dias de online no joguinho. Tenho 4 contas no level máximo, e com tudo 99, e já farmei um bocado de dinheiro nesse jogo. Cara, e tipo, esse foi um gamezinho que é da minha infância, acho que um dos que eu mais fui apaixonado e mais joguei. Desses jogos mais novos, né, que vem agora, eu acho que eu gosto um bocado dessa área de RPG. Outro jogo desse AAA novo que eu sou apaixonado, que até agora é o meu best jogo depois de RuneScape, é o The Witcher 3, cara. Eu fiquei maravilhado com o mundo, com toda a imersão daquele ambiente medieval meio monstruoso, louco lá. Eu realmente jogava assim, escutava a musiquinha e ficava vivendo naquele ambiente ali. E, cara, a parada dos indies também me atrai bastante. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu acredito que Trine começou como indie, bem pequena. E, cara, eu joguei os 4 ali, eu curti pra caramba. E partindo pro indie, assim, Trine é um jogo muito divertido, que você passa horas e horas e joga com a galera e se diverte bem. Acho que esses são os joguinhos aí. Cara, se a gente começar a entrar a falar sobre MMORPG, é um buraco negro esse negócio, né, cara? Cara, é grande. Começa a Eu tirei muita inspiração para começar a desenvolver jogos, analisando mesmo. Eu comecei a analisar mais como funcionavam algumas coisas dentro do Rune. Tipo, a economia, como funcionava a economia dentro do jogo, sistema de quests. E aí isso foi me incentivando. Eu olhava assim e falava, putz, os caras criaram esse boss que ia afetar na economia dessa forma, com esse item. Você começa a ver umas ligações muito loucas. Você fala, puta merda. E aí eu comecei a me interessar cada vez mais por essa área de desenvolver e ver como funciona. Eu já passei algumas horas já nesse negócio aí também, cara. Mas vamos mudar de assunto, senão o papo é MMO, né, cara? A gente fala de The Witcher, cara, e a gente fala de jogo indie, que é legal, cara, mas eu acho que o AAA tem muito mais do mesmo, e o The Witcher, ele quebrou esse mais do mesmo, né? Acho que ele virou um novo paradigma, então tá todo mundo esperando o Cyberpunk pra ser uma nova quebra de paradigma. Se não for, o pessoal vai cair matando, sabe como é que é, né? Sim. Bom, cara. Mas eu acho que os indies, eu acho que você tem, por ser uma equipe pequena, às vezes tem muito mais espaço para experimentar, né? Então, até às vezes uma empresa AAA não vai ter esse espaço, porque tem uma questão orçamentária, tem uma questão de expectativa, de stakeholders. Então, às vezes, o arriscar pode não ser a melhor forma de entregar um produto que você espera. Então, acho que é muito mais difícil mesmo ter algo novo. E, por exemplo, eu não sou de jogar muito FPS, esses mais famosos, até esses Battle Royales, porque eu sempre acho que é tudo muito parecido, né? E realmente não me pega. Desde quando eu jogava CS, acho que os últimos FPS que eu realmente joguei bastante tempo foi o CS. E daí pra frente eu nunca consegui jogar mais nada que pra mim parecia muito parecido. Até as campanhas single player, eu não consigo nunca me apegar tanto assim. E realmente quando você vai para os indies é onde você vê algo diferente, né? Sempre tem, nem que seja uma mecânica simples ou um estilo de arte, né? Como, por exemplo, eu joguei no começo do ano agora o Gris no Switch. E às vezes é difícil para mim imaginar um jogo tão bonito quanto o Gris, né? Porque cada vez que você dá um pause, é como se fosse um quadro para aquela imagem que você parou. E outros jogos, como foi citado aqui, que a Kelly até citou como Ori, também é maravilhoso, tem umas mecânicas muito interessantes, mas é onde você consegue realmente experimentar, né? O indie tem uma paixão até maior, né? Muito mais concentrado naquela galera, né? Uma paixão pela ideia, uma paixão pelo desenvolvimento de games, né? Do que uma empresa grande que tem uma expectativa já em cima do lucro daquele jogo, né? Vamos dizer assim.
Eu acho louco quando os caras conseguem criar um conceito, aí o cara faz uma prova de conceito, coloca num Kickstarter, alguma coisa assim, e de repente o negócio começa a explodir, né, cara? Assim, você vê que existe muito mercado ainda na área de games, né, cara? A ser explorado. Acho interessante porque o indie é um mercado que está crescendo, ele está ganhando uma visibilidade e ele está vindo muito de frente com grandes produtoras que produzem jogos que já têm franquias famosas, né? Por exemplo, se não me engano foi ontem ou hoje que saiu o trailer cinemático do novo Far Cry, da Ubisoft, né? E assim, já joguei Far Cry, né, acredito que eu joguei a partir do 2. E assim, o 3, na minha opinião, foi mais divertido e tudo mais, só que a Ubisoft tem esse pecado, né, de fazer muito do mesmo. Aí eles colocam uma mecânicazinha nova e fala que é um jogo novo, e aí lança um jogo novo, muda um pouquinho do plot central. Então, o indie, eu acho que ele tá aqui justamente para quebrar esse paradigma, sabe? Essa coisa de vamos arriscar, vamos colocar conteúdo novo, essas coisas. E aí, cara, falando em arriscar, como que vocês arriscaram nessa área de desenvolver jogos, cara? Eu sei que boa parte de vocês começaram pelo meio acadêmico, o que para mim foi uma grande surpresa, porque eu jamais imaginei que daria para começar a desenvolver jogos pelo meio acadêmico. Contei para mim como é que é essas experiências. Cara, a minha foi assim, eu entrei para um projeto de pesquisa quando eu estava na minha graduação, e nesse projeto de pesquisa eu tinha que, ao fim dele, produzir um mini curso de 8 horas. Então eu tive um ano para pegar a ferramenta Construct Tool e aprender sobre ela e criar um jogo de plataforma básico e depois ensinar esse jogo para a galera. Então eu comecei dessa forma, o jogo foi até bem monstruoso, é até engraçado isso. Eu fui pegando e pesquisando como eu movimentaria meu personagem na plataforma, isso na engine Construct Tool. E aí eu fui só colocando bloquinhos no cenário, fui deixando o personagem coletar moedas, ele tomava dano de cair de cenário. Eu fiz coisas bem básicas mesmo, só para no fim ministrar um mini curso. E eu comecei dessa forma, foi um sucesso. No fim eu consegui ministrar o mini curso e ensinar o kitzinho básico pra galera. Eu comecei lá em 2013 e no meu caso não foi acadêmico na faculdade. Eu não tinha interesse por desenvolvimento de jogos, né? Até porque isso, nessa época, acho que não é como nos últimos, 5, 6 anos, onde a força do indie fez com que crescesse muito a possibilidade de desenvolver games, principalmente com o surgimento dessas engines que facilitam muito, eu acho que o desenvolvimento, pelo menos a curva de aprendizado é muito menor, eu acho, que de outros tempos, né? Eu comecei lá no meio de 2013, junto com o Silvair, que eu acho que é bem conhecido aqui no estado. Ele que fez uma pós-graduação em games e voltou para aqui para Cuiabá para trabalhar. E foi trabalhar comigo lá no SESI. A gente fez faculdade junto. E lá eu conheci a Unity através dele. Vi que era possível, então, fazer um game de uma forma mais amigável no começo. Coisa que, para mim, eu tinha esse bloqueio, porque eu não era programador. Eu nunca fui de programar na faculdade. Então, eu tinha esse bloqueio um pouco quanto ao hard programming, né? Porque, para mim, isso era realmente um fator que não fazia com que eu entrasse nessa área. Mas eu sempre gostei de jogar. Então, a partir daí, que ele chegou e começou a me passar um pouco da Unity, ainda era 3.5 naquela época, não tinha nem UI nativa na Unity, né? A gente tinha que usar outro pacote externo para usar UI, ou fazer tudo na mão. Foi onde eu comecei, a gente até teve sorte de pegar um projeto grande no começo, que infelizmente foi, para questão de aprendizado, é um erro, né? Esse foi um projeto grande logo de começo, no meu caso. Eu nunca tinha feito nenhum jogo e foi um projeto que a gente demorou praticamente 2 anos para fazer ele, que era para ser 1 ano no começo. No caso, a gente foi contratado por um terceiro para fazer esse projeto. E a partir daí a gente começou a formatar mais uma marca até, que é a PlayEver, que a gente usa para os nossos projetos. Né? Ainda não fala que não é uma empresa consolidada, porque nós dois temos o trabalho principal, vou colocar assim, nós não vivemos só de jogos ainda. Eu trabalho na Secretaria de Meio Ambiente, na área de TI, e Silvair também trabalha no Sebrae. Então a gente faz por fora, tenta fazer nossos projetos. Agora a gente está com um projeto particular, mas já temos um portfólio com alguns jogos mais voltados à educação, principalmente.
E pretendemos, nesse momento, fazer projetos mais pessoais mesmo, voltados a entretenimento. Então, eu não comecei no meio acadêmico. Na verdade, eu gosto de jogo, eu sou meio estranho, então nunca fui bom em jogar. Então eu sempre quis fazer coisas, sabe? Então eu comecei a querer fazer jogos desde pequeno, porque meu pai é programador, então eu sempre via, mas dá pra fazer coisa legal. Então eu comecei a editar mod de AMX pra CS, traduzia os mods, falava, nossa, eu já tô fazendo alguma coisa, mudava a cor das letras. Aí depois eu comecei a fazer mapa para Warcraft, porque eu gostava de Dota, então eu aprendi a programar na linguagem morta deles lá, a arcaica lá, que é JSS, que chama Just Another Simple Script, sei lá, um bagulho assim bem... E aí eu conheci outras coisas, e aí eu comecei a tentar fazer jogo com JavaScript, e aí as coisas foram falhando até chegar na Unity. Veio falhando lá de trás até chegar em algum lugar, e aí sempre fui fazendo joguinhos assim, na tentativa, uma cobra ali, cobrinha, um pinball, coisas assim, nunca muita coisa. Pinball não, Pong. Pinball é difícil fazer iniciante. Um Pong, alguma coisa assim. Não sei exatamente quando eu comecei, não. Só foi, sabe? Eu comecei a desenvolver, acho que foi em 2015. Na época eu tava no curso de Games 3D. E nessa época tava todo mundo montando equipe, cada equipe vai mexer na parte de design, ou a parte de GDD, e a parte de programação. E como o meu curso estava ensinando passo a passo em cada ferramenta, o curso eu tinha perguntado se nós queríamos aprender algo fácil, algo difícil. E aí teve votação, nós escolhemos algo difícil, que seria o Real. Aí comecei a desenvolver pela Real pela primeira vez, que até assim, no início é meio estranho, que o programa é pesado, mas depois o professor passa dica para deixar mais leve o programa. E eu achei e começou a passar alguns tutoriais, ele ensinando, durou acho que 20 dias com conhecimento. A primeira semana era navezinha, depois da outra semana é Flappy Bird, e outra semana era cobrinha. Aí no final da cobrinha, o geral era desenvolver direto o projeto com a equipe. Depois de 3 anos depois, eu comecei a desenvolver o jogo sozinha pela RPG Maker, graças à ajuda do Luan, que me ajudou. E aí comecei a estudar durante um mês, estudando como funciona o programa do RPG Maker. Enquanto isso, meu computador estava revisão, que tinha o Real, eu tinha feito projeto do Real, um projeto antigo, só que como o computador parou de funcionar, eu pedi para consertar meu computador, enquanto isso fazia outros jogos. Aí demorou mais ou menos de 9 meses, lancei o primeiro jogo na Steam, que pensei a ser algo... Primeira vez, assim, algo estranho. Depois eu fiquei preocupado com a Steam de entrar em contato comigo, criticar o meu projeto, mas pelo contrário, a Steam começa a correr atrás perguntando quando vai lançar o jogo em inglês, que eu lancei em português. Aí tive que entrar em contato com eles, conversando novamente. Aí eles perguntaram quanto vai ter idioma do jogo, aí comecei a falar, o jogo vai ter 3 idiomas diferentes, e como eu tava precisando do tradutor, até 2 semanas atrás terminou em espanhol. Aí nessa semana eu vou começar a traduzir em espanhol do jogo e não sei quando vai terminar. Mas depois de terminar essa tradução, vou continuar fazendo meu projeto antigo que vai ser lançado na Steam no ano que vem, com a vaquinha. Bacana. Bom, Fala pra gente. Depois você pode continuar aí, Lu. É só terminar meu contato, falar do meu contato, né, com o desenvolvimento. Meu primeiro contato foi acadêmico mesmo, né, como você disse. Eu conheci o Unity na faculdade por meio de um projeto de pesquisa, e eu fiz um barulhinho com a mão aqui, não foi... E aí, a gente tinha uma equipezinha bem curta, né, bem reduzida. A gente tinha 3 pessoas. Eu era o programador, eu mexia com o Unity e tudo mais. E a gente tinha uma pessoa que era modeladora, né? Ela fazia os personagens, o cenário,
E também tinha um rapaz que cuidava da parte da arte, né? Ele fazia as músicas, ele fazia as interfaces, né? As artezinhas que ia colocar no menuzinho e tudo mais. A gente era uma equipe bem reduzida, mas a gente performava muito bem. E nosso projeto foi um projeto para crianças hospitalizadas. Foi um joguinho para ajudar as crianças a entenderem o contexto do hospital, né? Assim, por que ela estava hospitalizada, quais procedimentos ela teria que passar na hospitalização. Foi um projetinho bem bacana. O pessoal do Hospital Júlio Miller, né? O Hospital Universitário Júlio Miller, que tem convênio com o UFMT, eles utilizam até hoje. O projeto é bem bacana. Dando mais uma colaboração aí. Eu fiz a dublagem para esse jogo do Eduardo. Eu entrei logo depois dele, eu entrei na pesquisa. E aí eu ocupei o lugar dele. E aí eu fiz toda a dublagem do jogo, fiz uns remasterzinhos lá, arrumei algumas coisas. E a galera usa bastante. Eles até pediram, a galera do hospital que pediu essa dublagem, porque as crianças... Tinha muita criancinha pequena que utilizava esse jogo para aprender, né? Só que eles não sabiam ler. E aí pediram a dublagem dele. Foi bem legal. Massa, cara, massa. Eu vi que vocês são muito alto nível, cara. Vocês começam com o Unreal. A minha primeira engine de jogos foi o PowerPoint, que era basicamente linkar um slide no outro slide com um objeto clicável na apresentação que ficava em tela cheia. E assim eu fiz uma espécie de dungeon crawler, né, onde o cara ia clicando qual caminho do corredor ele queria seguir e abrindo as portas e tinha armadilha. E ele tinha que ir pela tentativa e erro, pura tentativa e erro, porque não tinha nada que indicasse qualquer caminho, qualquer armadilha, ele ia ter que jogar até descobrir e sair do dungeon, né? Mas já foi a primeira coisa que eu fiz em tela cheia, cara. Pra mim foi o máximo isso aí. Não de qualquer ideia de que era programação na vida. Aí depois, já aprendendo a programar, surgiu o XNA, que era um framework da Microsoft, né, que fazia um loop de tela. Basicamente, eles venderam isso, que a gente podia fazer jogo para Xbox com isso, né, para Windows ao mesmo tempo. Basicamente, ele controlava um loop de tela e um pipeline de mídia que você podia subir, né, cara. Mas, assim, foi um mega pontapé para mim. Eu cheguei a publicar um jogo no finado Windows Phone com ele. E foi legal pra caramba, assim, ver a turma jogando. Publiquei sem som, aí a turma deu 0 estrela porque não tinha som, aí eu publiquei com som, aí eu coloquei lá o Analytics e vi que todo mundo jogava sem som. O pessoal reclama. Só pra... cara. Esse é o problema quando você vai lançar e dar voz pra uma parcela pequenininha, né? Você vai ficar setando o jogo pra sempre, né? Sempre vai ter alguém reclamando de alguma coisa. Você quer começar, mas fiz ranking online disso também, cara, era legal ver a turma competindo, tanto que depois eu publiquei na Coreia e um coreano ficou em primeiro lugar, claro, né? O coreano básico ficou em primeiro lugar, e só que ele escreveu o nome dele em coreano e a fonte que eu utilizei não tinha os caracteres em coreano. E aí toda vez que o cara entrava, o jogo tentava dar load no ranking, e não abria mais o jogo. E começou a dar crash e a galera começou a falar mal. Assim, aí eu resolvi, né, cara? Todo mundo que fosse coreano ia ter o nome chamado asterisco. Então pronto, resolvido. O bug tornou uma feature, né? Eu joguei esse jogo, era o Double Dash, né? Era Double Jump. Double Jumper. Era massa, Double cara. Jump. Eu joguei para Windows Phone. Era massa, eu curtia. Pena que eu perdi o código-fonte dele, né? Como todo mundo aqui já perdeu um código-fonte na vida. Nossa. Inclusive, eu tive um problema uma vez com o projeto de pesquisa, né? A sorte é que, assim, eu tinha várias cópias do projeto, mas eu falei assim, naquela época eu ainda não tinha tanta experiência com Git, né? Então eu guardava num HD externo o projeto. Eu ia guardando as versões, eu versionava desse jeito, né? E um dia eu falei, não, vou colocar no Git. Eu peguei, beleza, coloquei no Git, tava lá o projeto, eu tava dando um monte de commit. Depois eu descobri que eu estava fazendo da maneira errada. E aí, num dia eu formatei o computador, falei, vou recuperar o projeto, né? Puxei o projeto, material quebrado, script não funcionando. Falei, meu Deus, sabe quando fica aqueles quadradinhos preto e roxo
falando que ele perdeu o material. Você já deve ter tentado em contato isso, por exemplo. Quem nunca, né? Mas me deu um gelo, rapaz. Eu sei que assim, eu devo ter perdido uns 2 meses de trabalho ali. Mas assim, pelo menos foi 2 meses, não foi 1 ano de trabalho. Então, porque eu tinha a cópia mais ou menos antiga num HD externo. Então, essa foi a minha salvação, sabe? Eu lembro das lágrimas desse dia. Eu tava vendo ele, cara, eu não consigo, entendeu? O meu segundo joguinho pro Windows Phone era um beat'em up, né? Tipo um Final Fight. E eu fiz toda a IA dos personagens inimigos, que dava a volta no player e atacava ele por trás e tal. Tinha uma IA que era mais medrosa, ficava fugindo. E na noite caiu um raio, queimou meu HD, eu perdi tudo, cara. E a minha base de código era armazenada no Gmail, né? Quem nunca passou por essa daí? Então, adeus, cara. Cara, é assim, velho. Eu desenvolvo o jogo para me divertir. É legal desenvolver jogo, começar a desenvolver jogo acadêmico, um projeto assim mais sério. É legal essa parada? Ou é chato pra caramba? Pode falar. Cara, eu realmente achei muito inspirador, porque você meio que já tem um objetivo ali traçado quando você tem um projeto de pesquisa, e aí você vai em busca das coisas para você alcançar aquele seu objetivo, né? Você vai vai pegando as informações, vai buscando ferramentas, e geralmente no âmbito de projeto de pesquisa, no projeto científico, no fim você tem que gerar algum produto científico, né? Além do game em si, você gera artigos e outras coisas. E aí você é muito... Você sozinho ali se vira, entende? Você aprende a ser muito autodidata, a estudar as coisas por si mesmo, quando você trabalha com um projeto de pesquisa. E eu gostei muito da experiência. Ainda mais em trabalhar uma equipe pequena, que o que a gente trabalhou nesse projeto ali, que até o Eduardo trabalhou também, era uma equipe de desenvolvimento indie ali, né? 3 pessoas, 4 pessoas no máximo. E eu gostei bastante do tipo de experiência. Eu, inclusive, tenho uma piada, né, que eu digo assim, que quando eu encontro bug, né, em jogo indie, enfim, a maioria das vezes em jogo indie, eu nem julgo, eu nem faço crítica ruim, porque quando você tá fazendo um jogo e você percebe que é muito fácil você fazer uma parede que não tem colisor, e aí você atravessa ela, você cai no limbo, eu nem julgo mais esses caras falam assim, amigo, eu sinto a sua dor. A velocidade tá muito alta, aí você acaba atravessando o colisor. Eu ia dizer que nem só indie, né, cara? Eu vejo também, sei lá, tem colegas que só jogam também, não desenvolvem, né? E quando estão reclamando de alguns jogos AAA também acontece, de, sei lá, uma animação meio quebrada, ou que o cara... Acontece muito, o cara tá correndo sozinho, parado no lugar, coisa assim, né? E é fácil acontecer esse tipo de coisa pelo escopo que é um jogo, né? É uma coisa muito grande, com muitos profissionais, né? Principalmente no AAA, que você tem uma data de entrega geralmente já fixada. Claro, é sempre protelado, mas não importa a data que você coloque, não vai chegar lá perfeito, né? Então, como você sabe que você tem que priorizar certas coisas em vez de outras para entregar um jogo que seja jogável, né, no mínimo, né? Tirando a Ubisoft, que tem bastante bug, mas o resto tem que se pensar nessas prioridades sempre. Então, você sabe que, não vamos priorizar essas animações, não. Temos outras coisas para fechar aqui, porque tem que entregar tal dia e essas animações não são um problema para o jogo. Um problema ali, alguém vai fazer um videozinho, colocar na internet e vai zoar, é isso. Não vai ser um problema para o gameplay, para o avanço do player, né? Então acontece, acho que desde o indie, né, que talvez aconteça de outra forma, né, de coisas mais básicas às vezes, até no AAA, coisas que não vai deixar o gameplay ruim ou vai atrapalhar a experiência, mas vai te dar pelo menos momentos engraçados, né, boa essa. É incrível, né, cara, você tá lá, sei lá, num Assassin's Creed da vida, né, pra continuar no tema, né, você persegue o personagem, ele tem uma vida, ele entra, vai na loja, conversa com o outro, vai pra casa dele. Só que quando você tá lutando, é tanta coisa acontecendo que de repente um cara teletransporta, aparece em cima do telhado do nada, né? Tudo bem, né, cara? Eles tentaram, né? Eu até falei, parece que é por causa disso, que eles lançam tanto jogo no ano, né, cara, que às vezes não tem como. Mas vocês falaram uma coisa que tem que explicar pro ouvinte. O que é colisor? Você falou assim, o que é isso, cara? Você tem que explicar pra quem tá ouvindo. Eu não sei o que é isso.
Colição é fosse uma barreira. E essa barreira, ela cria fosse um tipo do evento. Imagina se o jogador quer estar num cenário e você coloca a parede. 3D. Ou 3D ou 2D. Só que quando o jogador tenta atravessar a parede, ele atravessa. Isso é que a parede não tem colição porque não tem barreira. Aí tem que criar uma colição que são vários tipos de coleção. Pode ser coleção da conversa, ou quando o jogador aproxima a parede, aparece, a coleção vai pegar e vai mandar mensagem para o jogador. Aqui tem parede, você não pode atravessar. Ou ele dá bloqueia a parede mesmo. Quando o jogador tenta encostar na parede, ele encosta, só que ele não consegue atravessar no outro lado. Tem alguns que conseguem por causa do bug, mas mesmo assim é bem comum acontecer o bug. Eu já vi muitas vezes. Isso é uma revelação, né? O cara que tá só jogando, né? Ele imagina que as coisas acontecem magicamente, né? Mas, na verdade, quando a gente vê um modelo 3D, ele tem, sei lá, vários hitboxes ali, outros polígonos de colisão, né? Para saber... É que colisão acho que depende de colisão. Por exemplo, dentro do Real, que você mexer com colisão, são vários tipos de colisões, qual tipo de colisão ele eu tenho que descobrir qual cada uma deles que faz parte de colisão. Por exemplo, ele tem que bloquear o jogador, ou bloquear o tiro. Senão, se você atirar na parede, até atravessa o tiro. Só que quando o jogador encosta na parede, ele fica bloqueado. Aí tem que criar uma colisão quando pegar o ator, que é do tiro, e encostar na parede, ele fosse destrói, ou morre assim no tiro. Pois é, cara. Vamos falar de quais projetos vocês estão fazendo agora, para dar um gostinho do que vocês vão fazer no futuro. O que vocês estão fazendo agora de legal? Você disse que estava com um projeto que você ia terminar as traduções, né, desse que você já lançou na Steam, que você ia começar um projeto que estava parado. Qual que é? O projeto está parado, ele já está continuando, já tem os inimigos da primeira fase. NPC, estou mexendo ainda em NPCs. E ele vai parar de novo por causa da tradução do outro jogo, do Mythicne, que eu traduzi em espanhol. Eu não sei quanto tempo eu levo, assim, em vez de traduzir em inglês, demorei 10 dias para poder ficar pronto. Aí vinha na Steam, só que tem que testar se está funcionando em inglês dentro da Steam. Se não está funcionando, tem que correr atrás porque não está funcionando, porque não está chamando. Só que não é dentro de programação em si, eu tenho que entrar dentro da Steam mesmo, programação da Steam. Aí tem que mexer com isso, correndo atrás, ver bug da Steam, porque deu bug, porque não abriu o jogo, aí tem que correr atrás disso. Mas quando terminar esse jogo da Steam, que é Mythicne, ele tem projeto de continuação do Mythicne, só que até permitir eu falei para algumas pessoas que Mythicne vai ter continuação, só que ele vai ter continuação depois de sair do jogo do Real que eu tô desenvolvendo. Que é? Que é o mundo J e mundo de esgoto. Dar nome é o máximo, né? Eu coloquei o nome em inglês, só que eu em inglês não consigo falar corretamente. Aí o jogo seria estilo de 2D em pixel. Tanto a pessoa, como eu falei, a pessoa pensava, muita gente viu o meu jogo, e achava interessante, só que quando perguntaram, é feito Unity, eu falei, não, é Real, aí o pessoal, como? Não existe, não tem como criar um jogo 2 pixel, 2D dentro do Real, que é bem difícil, mais complicado. Sim, eu concordo que ele é mais difícil, porque não tem tutorial pronto corretamente, a parte de 2D do Real. Mas se você aprender sozinha e mexer passo a passo, tem alguns tutoriais perdidos, dá a fazer de boa, assim, a parte da animação, que na parte do tutorial eu não ensino animação, eu tive que aprender sozinha para criar animação dentro do Real. Isso demorei mais ou menos de um mês para tentar mexer com isso. Depois, qualquer pessoa que fala brincando, Ctrl-C, Ctrl-V. Aí vai Ctrl-C, Ctrl-V, fica mais fácil e verificar a função.
tem inimigo do pulo. Só que não tem tutorial do inimigo do pulo em 2D pela internet. Eu tenho que estudar como funciona a mecânica do inimigo, feito pelo papel, para tentar criar a ideia. Depois aí vai etapa. Deu a primeira etapa, ok. Vou a segunda etapa, vou fazer ele fazer uma curva. Aí eu vou fazer uma curva, se der 100% da curva, o inimigo tá pronto. Isso é passo a passo. E até o mais difícil, tô com medo, é do boss. Porque do boss vai ser mais difícil ainda. Eu tenho que criar um ping-pong. Eu tenho que achar, só que eu não vou procurar agora. Vou procurar depois terminar de mexer os NPCs. Mas beleza, é pixel, em real, mas como é a jogabilidade? Qual que é o mote do jogo, a história? A história, o guri tava jogando futebol com os amigos dele, só que a bola cai no boca de lobo, né? O pessoal já sabe. E as crianças, assim, os amigos começam a ficar zangados quem jogou a bola dentro do boca de lobo. Aí essa criança vai lá, boca de lobo, só que quando chega lá, cadê a bola? A bola desapareceu. Então o jogador tem que explorar o cenário. Tem inimigo, que é gosma, tem traça de livro, coloquei mosca. Aí tem os NPCs, que é a traça de tecido, coloquei ela. A barata, que é guarda. Tem gosma do bem, tem cogumelo, joaninha. Aí do boss é uma gosma gigante que você tem que derrotar. E vou pegar referência do Alta da Best e do primeiro boss, quem já jogou. Que no Alta da Best é um inimigo grande e ele joga a cabeça. A minha vai ser o inimigo que cospe, aleatório. Mas agora sim eu consegui ter uma imagem e agora eu fiquei super na expectativa do lançamento desse aí também, hein? Uhum. Eu ia lançar esse, assim, não lançar corretamente, porque vou fazer igualzinho que eu fiz do Mixine. Eu vou lançar quando a vaquinha tiver 100%. Quando a vaquinha deu 100%, eu publico na Steam. Aí vou deixar durante 2 meses para tentar corrigir os bugs dentro da Steam. Antes de ser liberado. Depois de ser liberado, já tá sem bug, tá funcionando, tudo ok. Até testar todos os computadores se vai funcionar a parte do load. É processo, é trabalho mesmo. Tem a parte chata e a parte legal ao mesmo tempo. Tem os dois. Pra mim, a parte mais legal é pensar nessa parte da história do jogo. Eu também gosto, acho bem bacana. A narrativa pra mim, um dos principais também. A narrativa e o level design é que dá a motivação de fazer o jogo, né? E é engraçado ainda, o jogo que eu tô criando não é assim, pensa pixel arte profissional. Não, é arte de pixel dos anos 70 até 90. Estou pegando essa ideia. Uhum. Pra dar aquele sentimento nostálgico, né? Que é bem utilizado em muitos jogos hoje em dia, né? Assim. Não. Eu posso falar? Eu ia falar também sobre o projeto que a gente está trabalhando. A gente começou faz pouco tempo, faz 1 mês, mais ou menos. Porque assim, o time praticamente era eu e o Silvair, mas agora a gente também tem um game designer que não é tão fácil achar assim, principalmente na nossa região. E o conhecido Silvair, que é lá de Primavera, ele tá com muito interesse em entrar nessa área, ele joga muitos jogos mesmo. E ele começou a trabalhar com a gente como game designer, e a gente começou a pincelar ideias, né, ver quais possibilidades nós tínhamos para trabalhar um projeto mais pessoal do que um projeto que fosse serious game, né, que fosse educacional ou algo do tipo. E aí a gente pensou, né, agora, principalmente para quem gosta de uma boa cerveja, é um jogo que vai ser com esse tema. A gente achou interessante, até por nós mesmos gostarmos de cervejas, até boas cervejas, né? A gente achou por unir o útil ao agradável e criar um jogo que tivesse esse como um tema, né? Porque para nós até seria interessante comercialmente, para ver se a gente conseguia mais destaque aqui na região, né? Fazendo um jogo com esse tema, que eu acho que no meio dos cervejeiros tem bastante pessoas nerds que gostam de jogar. E aí a gente vai tentar atacar bastante esse tema de uma forma que eu digo, trazer tudo aquilo que representa tomar cerveja para dentro do jogo. E aí esse jogo inicialmente ele vai ser para mobile, pra gente achar que tem uma forma mais fácil de mostrar o jogo para as pessoas jogarem, mas
futuramente a gente quer também colocar nos PCs, através de Steam ou outra plataforma. No momento a gente está com mais ou menos um mês trabalhando ainda no Vertical Slice, né, que é só, para quem não sabe, Vertical Slice é só tentar fazer um fluxo básico do jogo, é como se fosse um MVP, conhece mais o termo na parte startupeira aí, seria construir um fluxo simples daquilo que vai ser o gameplay, daquilo que é o mote do jogo, daquilo que é o tema, e trazer para as pessoas testarem, né, depois desse período de meio que antes da pré-produção do jogo, né? E aí, a partir desse Vertical Slice, a gente consegue testar o quão divertido é o nosso jogo ou não, e eu espero que em alguns meses a gente consiga já mostrar para vocês, né, jogar nas comunidades aí esse jogo, que a gente está acreditando muito nele, acho que pode ser algo legal aí para se jogar no futuro. Massa, cara. Também manter a gente informado aí na data de publicação. Tem um indie brasileiro, cara, que é da Joy Mesh, que chama Odalus. E você tava falando de retrô, né, cara? Esse cara, ele foi até assim, no Nintendinho, cada sprite só podia ter 4 cores, e uma delas era o transparente, então o cara manteve fielmente cada restrição que o Nintendinho tinha, cara. E é uma outra categoria, né? Mas é um jogo fantástico, cara. É um jogo que eu queria ter criado. E o cara criou num engine bem simples, cara, que ela não compila não builda para console. Eu esqueci o nome agora. Mas é uma engine bem simples, assim. Mas o jogo ficou fantástico, cara. É até o slogan deles, né? No retrô, tá olhando aqui. Os jogos dele realmente é retrô na veia. E são muito bem acabados fora do Brasil, né, cara? Tem um jogo que eu tava zapeando o Kickstarter, né? E eu achei um game há muito tempo já, deve ter uns 2 anos ou 3 anos, que era feito para NES, inclusive ele foi gravado em cartucho mesmo, mas foi feito recente, sabe? E aí eles falaram sobre todo esse processo, que tem poucas cores, e pro personagem você perde uma porque tem que ter a transparência, e é muito legal, e tem o making off dele no YouTube, acho que chama Micromages, o jogo, Micromages, e ele é 4 player, cara, é incrível o negócio, o jogo é 4 player, e eu não lembro muito bem qual que é a jogabilidade dele, mas vocês são uns maguinhos e tem uma movimentação incrível e os caras fizeram para caber num cartucho de NES. E às vezes uma imagem que eu ponho no game, um material é maior do que o jogo inteiro. Claro, né? Tanto que eu descobri porque antigamente a imagem ficava flickering, né? Ficava piscando, né? Porque não tem... Ficava trocando, né? Ficava trocando, né, cara? Porque o que tinha para hoje era isso. Genial. Cara, e... o cara que quer começar, hoje o cara tá ali, e que nem a Kelly falou, o cara tá jogando o League of Legends, ele quer fazer o League of Legends dele, tá jogando CSGO, ele quer fazer o CSGO dele, ninguém mais quer fazer Mario, que nem eu, né, cara? Ninguém mais quer fazer Sonic, que nem eu, o pessoal só quer fazer GTA, o cara quer começar dando salto. Eu sou da galera antiga, eu gosto de fazer esses plataforminha, cara, eu sou muito fã disso. Você só quer fazer dinheiro, é isso que eles querem fazer. Exato, é isso que eu quero pegar. O cara que quer começar, vale a pena dar dinheiro e como começar? Nossa, eu vou falar pra me isentar, tá? Eu sou meio maluco e eu costumo não fazer as coisas por dinheiro, por algum motivo doentio, e eu termino no meio. E eu tô fazendo agora, inclusive, um jogo baseado em 2 jogos que eu gosto, que é o Minecraft e o The Forge, né? O jogo Mas não consigo ter essa visão mercadológica do negócio, sabe? Agora eu tô feliz porque o Berg vai falar isso agora. O Berg e a Kelly são as pessoas que ganham dinheiro com o jogo. Vou falar que ganha dinheiro ainda não, né? Tanto que eu não tenho como trabalho principal, mas a gente pretende sim, né? Viver só disso, né? Seria o ideal, por enquanto. Mas pra nós, assim, é que como a gente falou, a gente tem nossa marca, né? Que a gente tá tentando ainda andar com ela, né? Temos alguns furos, eu acho, de skills ainda pra nós, que não tá ajudando muito, né? Principalmente a parte de gestão e de venda. Mas, acho que foi até pela pergunta do Gabriel, né? Para quem quer começar com
fazendo seu LOLzinho, ou fazendo seu Call of Duty da vida. Mas geralmente não, geralmente é fazer realmente essas mecânicas simples que você citou do Mario ou de outros jogos que você tenha gostado da sua infância, jogos que tenham mecânicas que te fazem levar um pouco mais para frente cada vez mais, né? Mecânicas que são simples, mas para quem está iniciando é o que tem para fazer, não tem como você pensar tão grande como, por exemplo, eu disse, né, que no meu caso, quando a gente começou com um jogo grande, com um jogo que já tinha um escopo grande, tinha vários minigames, né, de um jogo já era point click bem, o jogo não era, não vou dizer jogo aberto, mas tinha várias possibilidades, e não foi uma escolha muito correta para nós, né, para mim, no caso, que eu nunca trabalho com games, que demorei muito para começar a sair alguma coisa, o próprio projeto ficou prejudicado por causa disso, né, eu era o único programador, o programador era eu e mais um, mas assim, eu que programava mais, porque eu tinha outras tarefas, né. Então acho que o ideal, na verdade, é escolher essas pequenas mecânicas e se desafiar, né, mesmo que pareça que vai demorar para fazer, encontra vários percalços, você tem que tentar concluir essa mecânica que você está tentando construir. E não tentar buscar já esses AAAs da vida, porque realmente acho que é um caminho que não tem nem como seguir no começo, né. Eu acho que dá para você começar na brincadeira e fazendo até alguns jogos zoados mesmo. A gente sempre encontra alguns jogos desses todos zoados e que fizeram um maior sucesso, com a mecânica, com a gravidade que não funciona direito. Eu acho que você traça um objetivo de querer fazer uma coisa e vai buscando que ferramentas, né, você vai achar, você vai se adequar melhor ou vai criar, sei lá, começa querendo fazer um GTA, por exemplo. Eu sei que muita gente começa com base querer copiar um jogo que já gosta. Então, pega e tenta fazer ele andar. Então, vai pesquisando cada bloquinho desse separado. Faz o seu personagem tridimensional andar. Eu sei que no começo, sem arte, é uma coisa muito difícil, mas tem vários sites quando você pega vários objetos tridimensionais prontos já, e você coloca as animações também prontas do Mixamba ou de algum outro lugar. E se o seu foco é o desenvolvimento, né, a programação em si, realmente pegue várias coisas prontas e vai começar a fazer, vai brincando. Faz algum jogo zoeirinho aqui, uma outra brincadeirinha ali, ou copia alguma coisa que você acha interessante, alguma mecânica. Eu acho que vale muito, vai muito aprendizado isso. A gente pode puxar essa conversa aí dos jogos zoados para aquele famoso Goat Simulator, né? Que era uma brincadeira, uma piada interna que de repente alguém anunciou, falou, gente, estou desenvolvendo aqui o simulador de bode. Você fala, qual que é a ideia desse cara? E você vai ver o jogo é incrível, ele é todo zoado, os personagens não respeitam a física, então se você enrosca a sua cabeça numa porta, você estica e o bode sai voando, enfim. Era um jogo zoado que o cara buscou fazer uma piada mesmo, com um cenário aberto e deu certo. O cara hoje em dia tem um jogo de sucesso, é um jogo que a maioria das pessoas vai falar assim, você conhece o simulador de bode? O cara vai conhecer porque já teve muita propaganda na Steam, tem para console, PS4, Xbox, enfim. É um negócio que fez sucesso de um jogo zoado, entendeu? Acredito que foi uma piada interna, o cara falou, vou fazer um simulador de bode. Cara, eu mesmo, enquanto eu desenvolvi... Ó, que massa. Desculpa, enquanto mesmo o Simulator começou pra... Desculpa, cara. Fala. Caramba, gente. Eu mesmo, enquanto eu tava desenvolvendo, tipo, na pesquisa, desenvolvendo jogos, né? Teve uma vez que eu tava com um personagem tridimensional e, cara, era um cenário tipo The Sims, e eu fiz alguma coisa muito errada no script de movimentação, o personagem saía quicando, rolando. Cara, ele fazia tudo menos andar retinho, ele saía quicando, cambaletando, pulando tudo, velho. E eu ri tanto daquilo, você não tem ideia. Tipo, eu me diverti muito com o negócio que eu acabei fazendo tudo errado. E aí eu deixei salvo... Isso. Eu deixei salvo uma versão com tudo errado, assim, com o carinha tudo quicando pro lugar errado, só porque ficou muito divertido. Cara, quem tem que resolver os bugs durante fazer o jogo dá umas boas gargalhadas mesmo, porque acontecem umas coisas que não foram premeditadas, né? Assim, incríveis. Cara, vamos falar sobre as Game Jams aí. Quem já participou do Game Jam? Fala aí, Luan. Agora o Luan brilha. Na verdade, eu faço bastante Game Jam, né? Apesar acho que porque eu gosto do descomprometimento mesmo. Eu gosto de codar e aí não preciso me comprometer com um projeto a grande prazo, né? A longo prazo.
Mas eu comecei uma Game Jam sexta-feira, inclusive. Aí, ó. Não sei se eu vou terminar ela, que ela tem Qual que é o entregar. tema? Qual que é o tema da Game Jam? Mano, um maluco lá fez um vídeo tentando fazer um jogo em Scratch, que ele fez um jogo que era assim, tipo, era uma minhoquinha, que aí ela matava os bichinhos, aí ela ganhava um poder. Tipo o Mega Man quando mata o boss, tá ligado? Que você pega o poder dele. E chamava Evolutron, eu acho, deixa eu ver, Evolutron. Aí ele falou, cara, ficou uma bosta e vou fazer uma Game Jam pra vocês fazerem um remake legal. Aí, tipo, ele pôs 3 regras lá e a galera tá fazendo remake. Cara, tem um mês, eu comecei, tipo, sexta. Já vai acabar, tipo, semana que vem. Mas dá pra fazer alguma coisa, vai ser divertido. Aí eu participei esse ano de umas 4 ou 5. Até apareceu um vídeo do André Young lá. Aí, ó. Mas Essa aí, é como- uma das maiores agora, né? Não sei se você acabou já do Game Maker Toolkit, que depois no Mundo Nerd é maior já. Cara, eu acho que a Game Maker já foi maior que a do Mundo Bear já. Foi maior? É porque eu tava vendo hoje, ele tava mostrando alguns jogos, né? E o primeiro que ele já pegou, fantástico lá, ele falou que foi muita sorte ver aquele jogar primeiro. Mas parece que eu tinha entendido que era o segundo já, né? Eles são os segundos maiores porque acho que ele faz uma vez por ano só. Mas já teve uma versão deles que foi muita gente. O Ludum Dare, a base é 3 mil, 4 mil. Ah, é? Acho que eles chegaram mais que 5 mil. Mas assim, eles é mais top que a Ludum Dare até. Oi? Quando eu vi tinha 10 já. Ah, então. O Ludum Dare chega a 5 no máximo. Acho que nunca chegou a 5 que eu vi. 3, 4. Mas aí dá uma Mas eu não explicada botei- melhor como é que funciona. Pra participar, o que faz. Então, o Game Jam é tipo um hackathon, né? Tipo assim, a galera que vai, pega um tema e tenta fazer e tenta entregar num prazo, um time box bem pequeno, assim, geralmente uma semana, ou 2 dias, 3 dias, um mês. Depende ali da complexidade da proposta, mas geralmente é pequeno mesmo. Aí você participa, tem sites que fazem, onde as pessoas divulgam as gens, né? Eu, por exemplo, olho muito o Witch.io, que é um site que eu gosto mais, mas tem o Game Jolt também, mas é mais difícil encontrar as gens legal lá. O Witch.io tem um calendário, assim, que você vê quando elas vão começar e quando elas vão terminar, com linhas. Então, você consegue planejar o seu fim de semana. Você fala assim, esse fim de semana aqui eu vou gastar tempo desenvolvendo um jogo. Vou pegar alguma mecânica que eu quero aprender e tentar fazer num jogo de início, meio e fim. Aí você pega lá uma Game Jam com 100 pessoas e tenta fazer. Foi assim que eu comecei a fazer Game Jam. Eu fui lá, procurei uma Game Jam que ia encaixar no dia que eu queria fazer. Era uma Game Jam que chamava Co-op Game Jam, inclusive era para fazer jogos que 2 pessoas pudessem jogar, tipo couch games, só jogar no sofá. E eu queria mexer com... Eu queria fazer carrinho, eu não sabia como fazer mecânica de carrinho, sabe? Tipo, rodas de trás, viram as rodas da frente. Eu achava bem complexo. Falei, bom, eu vou tentar fazer. Aí eu peguei essa Game Jam pra fazer. Então foi assim que eu fui fazendo. Eu nem fui orientado por alguém, sabe? Fui pesquisando na internet, achei, falei, que legal. Vou ficar olhando. Eu achei, primeiro foi a Ludum Dare. Aí eu tentei fazer a primeira vez e eu vi que eu não tinha habilidade para participar de uma Game Jam tão grande na época. Eu fiquei, tipo, meio frustrado. Aí eu falei, não, eu acho que eu tô indo pelo caminho errado, porque eu tentei fazer um bagulho mirabolante. E aí eu comecei a entregar coisas bem simples, assim, tipo, um puzzle de empurrar caixinha, e é isso. Aí depois a gente tentou, até o Dudu tentou fazer um jogo de terror, a gente tentou fazer todos os tipos já. Jogo de carro, jogo de terror, jogo de tiro, e devagarzinho você vai tentando acertar ali o que vai fazendo. E eu sempre via time-lapse dos caras fazendo jogo em Game Jam, então eu via mais ou menos como eles se organizavam para conseguir terminar em 2 dias. E é bem legal, aí foi assim que eu comecei. E para você fazer, para participar mesmo, você só precisa ter um computador que rode a engine de jogo e se inscrever lá, porque todo o resto eles entregam geralmente. A plataforma para subir o jogo eles entregam, a plataforma de votação eles entregam. Você só precisa apertar o botão lá, eu tô inscrito, e torcer para você conseguir terminar no tempo. Essa é a parte difícil. Essa é a parte mais difícil. E aí é só você ser menos pretencioso. Eu costumo ser bem pretencioso no meu primeiro rabisco, e aí eu capo ele totalmente no segundo, e aí eu tento entregar o segundo. Aí se der certo o segundo no tempo, eu vou tentando caminhar para o primeiro. Né? Assim, se der certo o mais simples, eu vou tentando caminhar para alguma coisa mais complexa. Mas é sempre assim.
Eu gosto de fazer jogo. Eu gosto de fazer jogo 3D. Mas agora eu tô fazendo mais jogo 2D, porque eu tô gostando de desenhar em pixel art, tô achando divertido, aí tô fazendo mais jogo 2D. Mas só fazer jogo 3D é muito mais simples do que parece. Então, você tem muita ferramenta que te ajuda. Você tem o Mixamo que te ajuda. Você tem uma galera que faz muito tutorial de jogo 3D, de arte 3D e tal. E o Unity tem uma facilidade muito maior de você trabalhar com 3D dentro do que eu entendo. Pelo menos eu gosto mais de trabalhar com ferramenta 3D. Então eu ia só cuspindo coisa lá. Além da comunidade, né? Porque a comunidade Unity é muito ativa, o pessoal sempre está colocando tutorial no YouTube, nos próprios fóruns da Unity, no próprio site da Unity, tem a documentação do que você vai precisar utilizar, tem tutoriais, o negócio é bem estruturado. Eu gosto muito da comunidade do Unity porque eles se ajudam muito e provavelmente o problema que você está passando, alguém já passou e eles já estão discutindo sobre isso em algum lugar. Uns 2 anos atrás, ele resolveu o seu problema. Você agradece a ele. O Juninho de 16 anos lá resolveu seu problema. É muito bom, adoro isso. E tem muito... Aí no final da pergunta sempre tem sorry about my English. e tem muito vídeo no YouTube, então tem muitos canais. A própria Unity incentiva esses canais a produzir conteúdo bom. Então tem a Brackis que produz conteúdo bom, o Saiku lá que também produz conteúdo bom. Tem o André, que eu não lembro o nome, Mix and Gen, o canal dele. Ele é brasileiro, só que faz conteúdo em inglês, mas conteúdo maravilhoso dele. Ele pega réplicas de, por exemplo, vou fazer aquele Star Jump lá do Mario Galaxy. Aí ele faz, tipo, bem simplesinho, pra você ver, tipo, como não precisa ser um bagulho extremamente complexo, pra você fazer uma coisa divertida. A abertura do Persona 5, essas coisas assim lá, tudo tem. É legal pra caramba. Inclusive o Jordani, né, Jordani? Tem canal no YouTube também que ensina Unity. Cara, tem que falar do canal aí, cara. Jogou na roda, vai ter que falar. Ó, tem um canal ali onde eu tô arriscando alguns tutoriais, desenvolvendo, né, alguns tutoriais básicos e um acompanhamentozinho de projeto, cara. Eu tô com um projeto agora mais de aprendizado, de fazer um jogo de fazendinha. Eu nomeei ele de fazendinha e é um farmzinho, tipo um farm simulatorzinho para celular mesmo, bem simples, tipo uma colheita feliz. E aí eu tô aprendendo bastante, trabalhando com mobile, e eu quero trabalhar com save na nuvem, essas coisas assim. Então é algo diferente que eu busquei trabalhar, eu nunca tinha feito um jogo parecido dessa forma antes. E eu consegui até engajar minha irmã também para começar a trabalhar com a arte ali, que ela já tem um talento legal nessa parte artística e aí ela fez toda a artezinha do meu joguinho. Cara, e voltando um pouquinho para essa questão de engine, eu lembro que teve uma época que eu ficava, putz, mas a engine já tem tudo pronto, o Unity tem tudo pronto, o Unreal tem tudo pronto. Eu quero fazer minha própria engine, cara. Eu quero ser igual a Rockstar, que vai lá e cria a engine dela. Eu quero ser isso. E, cara, eu comecei a me aventurar a mexer com OpenGL. Cara, eu sofri tanto pra desenhar um quadrado da tela que eu desisti, já ia comentar, cara. Isso, rapaz. Eu falei assim, cara, eu não vou fazer... O negócio tá ali, às vezes, que é justamente pra facilitar a sua vida, entendeu? Aí você fala, não, agora eu quero fazer o meu próprio GTA com a minha própria engine. Eu falei, vou ser tryhard, vou criar minhas próprias regras. Falei, vou criar minhas próprias regras de colisão, eu vou criar minha física. Fiz um quadrado na tela e já desisti, cara. Tudo depende do objetivo do cara, né? Se ele quer ser um programador hard de games, talvez realmente seja esse o caminho dele, aprender como funciona uma engine, como fazer uma engine. Esse cara quer realmente ser o programador, não fazer um grande jogo lá, o jogo de início, né? Mas a maioria quer aprender a fazer jogo. E aí eu acho que não importa se você está começando, né, engine X, Y, Z, ser mais fácil, o importante é sair o jogo, né? E aí, se tem essas pedras no caminho, isso dificulta muito mais, né? Esse é o ponto. A gente tem por exemplo, o Ori, que é a... Ai, desculpa, não lembro seu nome. Kellen. Eu sou péssimo com o nome, desculpa, Kellen. O Ori, ele foi feito em Unity, engine pronta, né? E ele é exclusivo da Microsoft e ele é incrível. E ele, assim, não foi feito numa engine própria e tudo mais. Ele foi feito numa engine que a gente tem acesso
que é uma engine pública, que eu posso baixar e fazer meu próprio joguinho aqui, enfim, que a gente utiliza abertamente e o negócio dá certo, mas é muito bom. Não, e as próprias empresas de AAA usam essas engines menores, como a Unity, como a Unreal, para fazer outros projetos, né? Acho que a própria Blizzard usa a Unity para fazer aquele jogo de cartas deles, que eu esqueci o nome agora, Hearthstone, né? A Blizzard usa a Unity para fazer o Hearthstone, não usa a engine deles, né? Então, porque é um projeto menor que cabe melhor naquela engine, para eles aí tem que ver quais são as vantagens deles, que eu não sei. Mas você pode ver que elas realmente têm suas vantagens dependendo do tipo de projeto, né? Muito mais fácil usar elas do que querer fazer algo com base na sua engine, que é preparada para um tipo de jogo específico, às vezes, né? No caso do AAA, a engine lá, Frostbite, é especialista em fazer jogos de simulação de esporte, sei lá, coisa assim, entendeu? Então, você trazer para essas coisas menores, como o Hearthstone da vida, seria um caos muito maior, né? Melhor usar uma já prontas que são feitas para esses jogos menores. Né? Eu queria fazer... Eu sou um cara que comecei querendo reescrever minha engine própria, tanto que eu peguei o XNA, só usei só o loop de tela e o pipeline é para pegar os assets, né? O cara coloca o MP3 lá e o XNA se virava para fazer o som sair no dispositivo. Mas daí, cara, eu fiz a minha colisão, fiz a minha controle de tudo que aparecia na tela, cara. E realmente... Tanto que eu senti, cara, quando eu fui para a Unity, eu disse, pô, mas todo aquele meu serviço era só ligar essa caixinha com essa outra caixinha aqui. Você só vai no objeto e dá um behavior para ele, pronto. Ele já faz tudo isso. Foi incrível. Eu caí nesse mesmo problema, mano. Eu fiz um framework de interface para XNA, para tela, não tem, para fazer transição de tela, abrir menu, tudo mais. Esses dias eu vi um vídeo, o Facebook me mostrou a lembrança de eu testando ele. O bicho era feio e lento. Além de feio, era lento, era horrível. Meu Deus do céu, mano. O jogo que lembra, ele abria e já tava correndo a tela. Só que tinha um azul por cima com um logo e pro cara tocar para iniciar. Mas o loop do jogo já tava rolando. Já tava atorando. Deixa eu fazer uma errata rapidão. Eu falei sobre a quantidade de pessoas que entraram. Não era isso. A quantidade de pessoas é 13 mil. É as submissões que não chegam a 5 mil, geralmente. Eu errei lá do Ludum Dare, tá? Tá. Embora que as submissões do Game Makers Toolkit foi 5.500 dessa vez. E 18 mil participantes. Mas as submissões é maior. Eu fiquei louco. Eu falei que uma coisa é as pessoas que participaram, né? Porque pode ter equipes de 5. E outra coisa é os jogos que foram entregues. E voltando ainda na história da engine, né? Para quem é do LoL aí, eles começaram a empresa decidindo escrever a própria engine deles para serem independentes e ter controle total sobre o jogo em si. E o que eles trazem de feedback é, poxa vida, por que não utilizamos uma engine já pronta, que exporta para tudo quanto é device, para que sabe controlar todo tipo de placa de vídeo que surge, eu não preciso ficar me preocupando com isso. E quem aí depois vai descobrir que o launcher deles já fizeram milhões de launcher e o jogo fecha do nada. E é culpa deles mesmos que tentaram resolver criar tudo do zero, o custo de criar uma engine do zero, você imagina como que é, né, cara? Então, se você tá vendo essas grandes empresas sofrendo porque quiseram criar uma engine do zero, não faça isso, Na verdade, estou sofrendo até hoje, porque eles lançaram um novo jogo, acho que Valorant, algo assim, e muita gente estão reclamando, assim, não só brasileiro, o mundo inteiro está reclamando que está queimando placa de vídeo quando entra no jogo. E fecha, e desliga o computador, fica, como assim? Aí foi pesquisar por que tá dando isso, assim. Pode acontecer isso comigo futuramente, mas é perigoso, mais ainda, a pessoa pedir dinheiro de volta. Ou reclamar, assim, um cliente famoso queimou o computador dele por causa do seu jogo. E em vez do cara comprar um novo computador, a empresa que é responsável para comprar um novo computador. Isso que fiquei com medo. Aí comecei a estudar, assim, se pode acontecer isso. Fora do Brasil tem muito disso, mas aqui no Brasil pode acontecer, só que não a pessoa não é famosa, mas quando a pessoa famosa pode acontecer, ele pode processar contra a empresa.
Eu tava jogando esse jogo novo aí no meu computador e tava reparando que ele tava esquentando. É bom saber essa informação aí, né? Porque vai que, né, dá alguma coisa errada aí. Não, ele já queima. Não, eu tava vendo, pode queimar a placa. Não, eu até estranhei, pode queimar a placa-mãe. Eu olhei assim, como assim pode queimar a placa-mãe? Ele me susto. Placa de vídeo, tudo bem. Memória, tudo bem. Mas placa-mãe já é novidade. Até falei, ó, a empresa tem que entrar em contato e falar assim, fecha o jogo, testa aí. Acho que nem testaram o jogo por causa da quarentena, que lançou depois de quarentena. Ele tava em processo de beta fechado até um tempo atrás, então você tinha que assistir as lives no Twitch, e aí você recebia a chave. Eu sei que foi assim, bem competitivo, né? O pessoal falava, eu tenho chave, você não tem. Então o pessoal deixava 24 horas por dia assistindo live para conseguir chave dele. Uhum. Vai ter que tomar cuidado disso. Cara, eu acho que uma boa parte da dica de quem quer fazer jogos é jogar também, né, cara? E jogue jogos diferentes, né? Que nem a gente estava falando, eu lembro muito que joguei um joguinho que tinha mecânica essa básica de pular para matar o inimigo e escapar de puzzles, né? De flecha, de espeto, essas coisas. Só que ele era baseado no mito do Orfeu e Eurídice, que ele não pode olhar para trás, né? Então o personagem só podia andar para frente. Então quando você entrava para um lado do puzzle, você tinha que resolver aquele puzzle sem nunca caminhar para trás, né? Cara, era um jogo bem simples, mas só essa diferença de não poder voltar mudava tudo, né, cara? Outro jogo que eu achei impressionante assim, de mecânica era aquele Braid, né? Que acho que foi até feito por um cara só, né? O Jonathan Blow. Pagou um cara pra fazer música e pagou outro cara pra fazer a arte, né? Pra não fazer a meia-culpa. Mas o dev em si inteiro foi ele, do começo ao fim. E é um jogo com puzzle, com mecânica de tempo, cara. Você fica imaginando o que tá rolando por detrás daquele jogo pra calcular o personagem voltar no tempo, ou às vezes a fase inteira volta, né? Então são vários puzzles com o tempo. E parabéns pra ele por entrar naqueles puzzles, hein? Tem um vídeo dele no YouTube que ele explica como ele fez essa mecânica. Eles procuram. Se você não jogou Braid, jogue Braid. Braid é incrível. Vale a pena zerar. A mensagem dele é legal. A narrativa é incrível. Você termina o jogo falando, nossa, tudo faz sentido. Caralho, é genial esse jogo. Puta que pariu. E ele fez a coisa que todo desenvolvedor queria fazer, mas não faz, que é fazer um jogo bonito. Porque ele largou de mão de tentar fazer a arte e ele pagou alguém pra fazer. O jogo é lindo. Caralho, é lindo, 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 lindo. A música é linda, linda, linda e o jogo funciona bem. Ele focou no que ele é bom e ele, né, pagou pra galera fazer o bagulho que ele precisava. E o jogo é pequeno, não deve ter sido um custo muito alto de arte. Não sei, na verdade eu não tenho ideia. Eu vou pesquisar sobre isso. Vou pagar pra organizar rápido. Né? Todos os inimigos são os mesmos, é sempre aquela cabeça lá, né? Então reaproveitam muita coisa, né? É um jogo simples, né? Não tem variação de inimigo, nem chefão, né? Mas a última fase, pra mim, é realmente genial. Quando você... Nossa, não vai contar a fase. Eu não terminei, eu só comecei. Acho que eu joguei até metade, só não terminei por isso. Joga, é incrível, incrível. Quando você zera o jogo, você fala... É que eu joguei há pouco tempo, eu quero conhecer esse jogo, tanto falo, né? Porque dizem que o Braid foi um dos responsáveis pelo boom dos indies, né? O Braid, o Super Meat Boy, né? Mas aí eu fui por curiosidade, realmente é fantástico a mecânica, né? De voltar no tempo, só que eu não terminei. Tem. Você me lembrou um documentário que tem, né? De indie gamer developer, né? Do cara do Fez, né? O cara mostrando ele entrando em depressão, de tanta gente cobrando ele pra lançar o jogo, ele querendo desistir do jogo. Cara, eu fiquei mal assistindo aquilo lá, fiquei tristão, falei, putz, cara. Não, mas é um ótimo filme pra quem quer iniciar no mundo indie de verdade, né? É um ótimo filme pra assistir, porque a realidade é aquilo ali, filho. Te dá uma desanimada ali no começo. É só jogar lá e fazer seu joguinho e isso aí, divertido, ok, né? O cara do Super Meat Boy, ele fala assim que se esse jogo não desse certo, ele não queria mais viver, mano. É pesado. Você fala, caralho, velho. E esses 3 jogos certo, é muito bom o jogo, né? Super Meat Boy é muito divertido. E desses 3 jogos, o Braid, ele tem uma parada que os outros não me faz, não me eu joguei os 3, né? Eu comprei os 3, joguei os 3. Eu não consegui zerar os 3 pelo esse motivo. O Braid não é enjoativo.
Tipo, o Braid tem uma mecânica só, que é mover o tempo, e é extremamente da hora e não é enjoativo, você não enjoa. Tipo, ele muda muito, ele te leva a cenários diferentes, pensamentos diferentes e tal. E o Super Meat Boy, muito rápido, ele fica parecido. Ele fica enjoativo, ele fica difícil, né? Depois vai ficando difícil. Uma puta merda, eu não consigo passar desse jogo. Ele é um jogo jogam pela competitividade mesmo. Falar assim, cara, eu consegui ter aquele negócio. Eu terminei esse jogo e ele é muito difícil. Ele é um achievement, velho. Ele é tipo Cuphead, que você fica tipo 1 hora numa fase. Quando você passa dos primeiros chefões, você começa a ficar horas nas fases. E o Fest também. Eu joguei, acho que eu fiz 40% a 50% do jogo. E eu já tava sentindo ele enjoativo. Tipo, ele já não tava me passando mais nenhuma... Como chama? Nenhum desafio novo, né? É diversão mesmo, né, cara? O fator diversão fica prejudicado com o tempo, né? E eu acho que esse é o lance do gameplay, porque quando você tá realmente codando lá, você consegui fazer uma mecânica aqui e você tem que explorar aquela mecânica ao máximo, né? Você tem que desenvolver várias situações que aquela mecânica vai ajudar, né? E isso que é divertido quando você vê alguém de fato jogando seu jogo e, sei lá, dando risada sozinho assim, ou se colocando um desafio pessoal. Agora vai, tipo, você não aguenta esse jogo você me ganhar, né? Tipo, você vê que o jogo teve efeito, né? Ele foi positivo, de certa forma, cara. Pra mim esse é o máximo, cara. Eu vejo isso muito no Trine. São 3 personagens lá, né? Um mago, um assassino, que é uma arqueira, e um tanque, um guerreiro. E, cara, você consegue resolver atravessar os problemas lá nas plataformas de N formas com aqueles 3 personagens. É muito divertido essa interação de você poder usar o mago para criar as caixinhas, ou usar a arqueira para soltar a cordinha lá e se balançar, ou um usa o outro para balançar, e, cara, é um negócio bem divertido. Você consegue explorar bem a mecânica e sempre jogar de diferente. Eu lembro que tem um outro jogo que eu esqueci o nome, mas é tipo um Souls-like, só que 2D, que ele é gerado proceduralmente, o mapa, então, tipo, toda vez que você morre, você tá jogando uma coisa totalmente nova. Esses jogos... É isso. Esses jogos, cara, tem sempre... É muito legal você começar a observar essas mecânicas, né, e ver as diferenças de cada tipo de jogo. É interessante pra caramba. Rogue Legacy. Não sei se vocês jogaram, mas ele é o brasileiro que fez a arte dele. E ele é isso, né? Cada vez que você entra no castelo, o castelo é gerado proceduralmente. Né? Mas tem áreas do castelo que tem sempre os mesmos inimigos, né? Então toda vez que você morre... É engraçado, porque quando você morre, aí vem o seu filho. Aí, quando ele morre, vem a árvore genealógica, entendeu? Aí você começa a escolher, eu quero jogar com o meu sobrinho ou com o filho do não sei quem. E aí só que cada um vai desenvolvendo uma patologia, né? Ou é anão, ou é cego, ou tipo assim, cada um tem ou é gigante, mas aí só que o anão, ele tem um hitbox pequeno, né? O cara que é muito grande e forte, bate mais forte, mas tem um hitbox maior, pula menos. O Vesgo simplesmente é péssimo, ele não acerta nada e é isso mesmo. Você escolhe ele só pra se ferrar. Mas aí vem também algumas skills, né? Cara, assim, é legal porque toda vez que o castelo é reconstruído, o seu personagem também, de certa forma, sofre com isso, né? E é uma mecânica simples, assim, cara. E legal pra caramba. O fator replay dele é incrível. Você joga 1000 vezes e não se cansa. Ponto, mano. Acho que a gente pode... Um fun fact, rapidão. Um fun fact. O Dead Cells não é 2D. Ele é 3D. Ele é todo feito em 3D e os caras fizeram a repintura por cima, igual... Agora, eu não sei se eles repintaram por cima ou se eles usam um shader muito genial que faz ficar 2D, mas ele é um jogo 3D, por isso que ele é extremamente fluido. Tipo assim, você vê os caras, o Dead Cells, o movimento é muito fluido pro 2D, assim, você fala, mano... Cara, a batalha é muito boa, né? O sistema de combate O cara fez 60 FPS de pixel, como? Aí você vai ver, não é, tá ligado? Ele não é realmente 3D, é 2D. Cara, é genial, esses caras são muito foda.
É aqueles 2.5, né, que eles falam, que é um 3D só que só naquela dimensão, olhando. Mas assim, ele é 2D, toda a jogabilidade, né? Mas o gráfico ele é feito em 3D. Só que aí ele é planificado. Desculpa, cara. Vai lá. Mas não é percebido pelo player, né? Não dá pra sacar, não dá pra sacar. E dura é igualzinho do Orin. O Orin pensei que era 3D quando lançou o trailer. Aí depois saiu o comentário que, na verdade, tudo na verdade, eles criam um modelo 3D e tira print e pinta por cima. É tipo Dokkan Country, assim, também. Eu acho que o primeiro que fez essa mecânica de pintar por cima é o Dokkan Country. Que é incrível. 3D é renderizado, né? Só que aí você ajusta o 3D ali. Mas aí nessa época era por falta de capacidade de processamento do Super Nintendo, né? E aí, mas só que virou um estilo de arte, né, cara? A pixel art também. Era a falta de... Pô. E hoje é uma decisão artística, né? Eu acho o que tinha, né? Pixel art é o que tinha. Pixel art o pessoal cobra mais barato, até cobra mais barato. Aí, qualquer que for na moda, tem alguns que cobram muito caro. Fala assim, sou profissional de pixel art. Olha assim, nem vou cobrar caro. O Voxel também, né? O Voxel, tipo, nasceu lá com acho que com Minecraft. E era um bagulho meio feio na época, até, né? Hoje em dia, jogos em voxel são lindos. Esses dias o Dudu me apresentou um que era de fazer trem. Como que eu não lembro o nome desse jogo? Você lembra, Dudu? Não lembro, mas tá na minha Steam. Eu não lembro dele, mas é muito legal. Ele é em voxel e é lindo. Você fala, cara, é lindo o voxel. Que é aquela ideia de você usar cubos maiores pra montar os bonecos, né? Tipo, como se fosse um pixel art 3D. Tem até uma ferramenta que é muito usada pra fazer voxel, que é de graça, acho que é Magica Voxel, acho que é o nome. Eu já abri aqui, ele é de graça, você baixa, não sei se tá na GitHub, eu acho, mas... E o povo faz os jogos voxel bem conhecidos feito com ele. É tudo feito, Minecraft futuramente, pixel em 3D. Eu acho incrível isso. Eu achei mais incrível ainda quando lançou um primeiro jogo feito real em pixel. Chama Black Bunny. Ele tudo pixel arts. Tem algum cenário que é 3D, porém a arte do modelo 3D ele é de pixel. Eu ficava assim, como assim? Aí teve palestra, eu fiquei estudando, ele começou a dar sobre a luz e sombra, luz ambiente, profundidade. E eu fiquei assim, eu achei interessante que o pessoal achava que o Real que é só para 3D, esse Backbone conseguiu quebrar essa história de esse mimimi de Real é para 3D. Agora todo mundo tá querendo fazer jogo de Real em pixel. Até minha irmã pediu, minha irmã entrou no meu quarto correndo, falou assim, Kenny, faz um jogo pra mim, igual de Backbone. Eu olhei assim, quê? Aí comecei a estudar, aí tem disponível na Steam, que é versão demo, pode jogar de graça. Aí comecei a jogar, fiquei assim, nossa, como assim, feito Real? Cara, vocês acham que um dia vai ter futuro esse negócio de VR? Olha, acho depende. Porque quando aconteceu o evento de games, já tinha VS há muito tempo atrás, depois da Nintendo. E começou. Só que não tinha as cores, era vermelho, então era vermelho e preto. E fazia muito mal nos olhos. Não vai ter futuramente, assim, vai ser a modinha hoje em dia. Só que se melhorar a parte do VS, pode acontecer virar a moda. Ou virar igualzinho um simulador, várias telas, o computador vai uma salinha, aí você entra na salinha, dentro do jogo. Acho que ele vai ficar que nem o Kinect, eu acho, cara. Uma parada muito legal, só que... Eu acho que é uma baita experiência, assim. Eu não tive a oportunidade de experimentar os melhores, né? Que é o HTC ou os Rifts, né, da vida. Mas o pouco que eu vi, assim, eu acho uma baita experiência. Mas hoje eu acho que o problema maior, na verdade, é monetário, né? O preço que se tem, que você precisa de dinheiro para comprar um grande aparelho de VR, né? E eu acho que quando sair dessa barreira, né, de preço, se você colocar frente a frente com o console, talvez, se tiver as mesmas... a mesma biblioteca parecida com o console, que eu acho que ele vai demorar, né? Ou não vai chegar, na verdade, nesse nível. Mas pelo menos parecido, de preço ou um pouco menos, para acessar um Rift da vida ou um HTC, que são os melhores hoje, eu acho.
aí sim acho que o VR pode crescer, né? Mas acho que essa é a barreira maior, principalmente no Brasil. Eu tava interesse de comprar o Oculus Quest, né? Que ele é standalone, é tudo no próprio VR, né? Você não precisa de celular, não precisa de nada. Antes da pandemia, né? Antes do dólar subir, eu lembro que eu consegui achar no Mercado Livre a R$4.000, mais ou menos. Era ele. Ele tem tudo na câmera, a câmera, tudo nele, você não precisa de nada, a não ser ele. E aí, agora, nessa pós-pandemia, eu não consigo achar menos de R$9.000 com o dólar nesse preço de agora. Então, essa acho que é a grande barreira, na verdade. É monetária, não é tecnológico, eu acho. Acho que ele é de nicho, né? Hoje é de nicho, ele é para elitizadíssimo. E, assim, a experiência de jogo não é ruim, porque eles lançaram até agora o Half-Life. Sim, eu ia falar Half-Life Alyx. O Alyx. E é incrível, se você ver o gameplay da galera, é um jogo incrível. Tem muitos jogos que são incríveis, que a galera joga muito, mas só consegue jogar isso quem tem uma condição financeira muito mais alta. Por exemplo, para comprar um videogame da geração atual já é difícil, já não é uma coisa muito simples. Então imagina um aparelho que é de luxo. Então acho que o problema é só esse hoje. Não é a falta de conteúdo bom ou a falta de jogabilidade dentro da ferramenta. É só preço mesmo. É o timing, né? Ainda tá muito caro, vai demorar. Mas imagine o dia que a gente conseguir conectar o cérebro direto. Né? Isso vai ser sucesso, cara. Aí já... Depois dessa, bora Tomara que nessa época... demais. Tomara que nessa época eu possa ter imaginações, né? Sei lá como vai ser. Eu lembro na época, acho que era o iPhone queria lançar um óculos que é celular. O próprio iPhone futuramente vai lançar. Eu fiquei assim, como vai ser a tela do óculos, a lente? O Google sabe bem como funciona isso. Não, isso é muito Black Mirror pra mim. Cara, tá lá. Depois você começa a pensar... Aí, pra quem ouviu, vamos finalizar. Abraço pra vocês, siga nossos canais aí. E no mais, nada mais. Falou aí. Valeu! É isso, valeu, gente. Falou. Falou, galera. Valeu aí. Obrigado.